Amém, queridos, glória a Deus. Então, graça e paz, novamente, para quem não falei graça e paz. Você já cumprimentou o seu irmão que está aí do seu lado? De quarta-feira é corrido, né? Então, às vezes a gente está no meio do louvor, o pessoal está chegando, então cumprimenta aí novamente o seu irmão, dá a mão para ele, dá um sorriso, dá um chacoalhão para ele não dormir. Amém, queridos, antes da gente ir para a palavra, só reforçando, domingo agora a gente vai ter o culto de Santa Ceia, amém? Então traga um convidado, né? Todo culto é um momento de evangelismo, né? Às vezes a gente fala, poxa, vamos esperar o culto do amigo, uma vez no ano, né? Para a gente trazer um amigo, a gente pode o tempo todo, com esse compromisso de nós evangelizarmos e trazermos alguém, né? E às vezes a pessoa está do nosso lado precisando e a gente só precisa convidar. Até o amigo que eu convidei para vir no dia do culto do amigo, ele falou assim para mim, às vezes só falta um convite. E é isso, né? Às vezes a gente cria uma barreira tão grande, achando que a pessoa vai perguntar todos os livros da Bíblia, e você vai ter que dar uma explicação teológica, né, fundamentada em todos os livros, né? Mas não, as pessoas estão sedentas, né, de Jesus, elas precisam da mesma porção que a gente recebe. Então por que a gente não vai trazer um amigo, uma amiga, né? Alguém para receber, amém? Quantos podem se comprometer no próximo domingo a trazer alguém? Amém? Vou perguntar de novo, quantos podem se comprometer a trazer alguém? Amém? É um culto, né, da família, onde a gente pode ali junto no momento da ceia, receber mais pessoas aqui, amém? Estamos tendo os cursos, né, da igreja, conhecendo a igreja, está sendo muito bom. Tem alguém fazendo aqui, desse pessoal que está aqui? Amém? Tem sido bom? Amém? Ih, tá fraco. Tem sido bom lá? Christopher? Felipe? Acertei? É Felipe mesmo ou é Lucas? Lucas, eu sempre confundo seu nome. Amém? O curso também da mulher única, homens ao máximo, homens fortes, e das mulheres vivendo uma vida com propósito. Amém? Cursos tremendos que estão acontecendo. Poder do potencial. Glória a Deus, são vários cursos, né? 100 pessoas participando dos cursos, sendo edificadas, né? Se você não conseguiu entrar nessa turma, logo chega a próxima, amém? Sábado, culto teens, às 18 horas, então traga os seus filhos, amém? E convidados também, né? Amigos aí. Glória a Deus, queridos. Então hoje é último domingo, última quarta, né? De agosto. E é a última palavra da metanoia, né? E quando eu fui convocado aí para trazer uma palavra, eu fui orar e o Espírito Santo, ele me ministrou para falar sobre o tempo de Deus, né? A nossa mente estar alinhada ao tempo de Deus. E eu creio que isso é uma direção para mim, para nossas vidas, porque a gente tem vivido dias muito atribulados, corridos, né? Todo mundo tem aí os seus afazeres. Em determinado momento a gente precisa parar, respirar, alinhar os nossos pensamentos, alinhar a nossa mente com o tempo de Deus, para a gente não ir muito rápido e também para a gente não ir muito devagar, mas a gente ajustar, né, o nosso passo na direção e na velocidade correta, para que a gente possa viver aquilo que Deus já nos prometeu. Amém? Então, mente alinhada ao tempo de Deus. Vamos começar lendo ali 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. Segundo Pedro 3, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O versículo base, né, dessa palavra, eu achei tremendo, porque ele fala bem no começo: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse primeiro versículo, essa primeira parte do versículo já nos mostra a primeira verdade para essa noite. O nosso tempo aqui, o cronológico do nosso relógio, não é o mesmo tempo de Deus. Deus pode fazer algo da noite para o dia, onde a gente nem imaginava que ia acontecer. Vem a provisão ali na nossa frente, vem o escape, vem o livramento, vem aquilo que nós precisamos, num tempo onde você fala, perante aos homens, perante a situação, jamais aconteceria.
E por um outro lado, um dia pode levar 1000 anos também. Por isso que nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Você pode começar dizendo comigo: o tempo de Deus não é o meu tempo. Mas logo depois, o versículo aqui, ele fala, né? Mas muitos julgam que Deus está demorando. E isso não é uma verdade. E quantas vezes a gente pensa isso, né? Aqui está falando que muitos julgam. Mas às vezes é o nosso próprio julgamento, né, sobre Deus, sobre o que a gente está esperando acontecer. Poxa, parece que Deus está demorando, né? Faz meses, faz anos que eu estou esperando o cumprimento daquilo que Deus já me falou. Quantos têm promessas do Senhor? Amém? Às vezes você fala assim: poxa, mas que promessa? Na Bíblia a gente tem uma infinidade de promessas. A vida eterna, a paz com Deus, a cura para as nossas enfermidades. Promessas que a gente chama de promessas para a igreja, promessas universais. E temos também promessas muitas vezes individuais, onde Deus falou conosco através da palavra do altar, através da oração de alguém, ou Deus falou através da palavra ali quando você orou, ou através de um sonho. Eu não sei quais são as promessas, né? Mas a palavra fala que Ele não Deus é fiel para cumprir a obra que Ele começou, né? E Ele vai completar. Ele não vai parar de fazer essa obra até que ela seja completa. E aqui nesse versículo, no final ele fala: ao contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Metanoia, arrependimento. Então olha só, né? Enquanto aqui a palavra fala que muitos julgavam a demora, né, de Deus fazer algo, veio a bola voltou para eles, né? Deus na verdade está esperando com paciência que a gente se arrependa, porque na verdade muitas vezes o que nós não temos recebido no tempo que a gente gostaria é porque falta alguma mudança dentro de nós, falta alguma mudança de comportamento, de sentimento, falta uma liberação muitas vezes de perdão, resolver uma situação com alguém que não está resolvida. Muitas vezes a bola está no nosso pé, né? A gente precisa fazer algo, né? E Deus que na verdade está esperando paciente por nós, enquanto nós e os outros, muitas vezes nossa família, julga que Deus está demorando. Então Deus não está demorando, o tempo de Deus é perfeito. Amém? Declara isso, põe a mão no seu coração, porque é uma verdade. O tempo de Deus é perfeito. Amém? Vamos ver uma passagem ali em Atos capítulo 1. Vou pedir só para pôr um pouquinho de retorno para mim aqui, que você abaixou um pouquinho a frente. É que levita é surdo, tá, gente? O pessoal que é do louvor está acostumado já. Para todos os ministros que cantam, a regulagem fica no 10, eu acho. O meu fica no 25. Então o pessoal sabe que eu sou meio surdinho. Mas é porque são muitos anos, né? No louvor. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Você pode repetir comigo? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Você pode perguntar comigo? Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Senhor, é neste tempo? E olha a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que tremendo. A primeira mensagem aqui: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Então a primeira coisa que Jesus falou aqui para eles, aqui nesse momento Jesus já havia ressuscitado, né? Ele estava ali em corpo glorificado, conversando com os discípulos.
E ele fala, não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa. E qual era a promessa aqui? Era o batismo do Espírito Santo, né? Que Jesus falou, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, o conselheiro, o ajudador, aquele que estaria com eles em todo o tempo. Nesse momento, quando eles perguntam, né, para o Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino, eles estavam ali preocupados, como seria, imagina, Jesus ficou com eles 3 anos, eles viram tudo o que aconteceu, as ameaças, né, as afrontas, a morte de cruz, e eles começam a se ver encurralados ali na situação. E perguntam para ele, né, é nesse tempo, e Jesus fala que não cabe a eles, né, não compete a eles saber o tempo ou as datas. E logo depois ele fala, mas receberão poder. Todas as vezes que nós perguntamos ao Senhor o tempo, será que vai acontecer agora ou não? O que ele faz é nos lembrar novamente da promessa. Olha como foi empoderador para eles saberem que eles teriam o Espírito Santo. E daí Jesus foi ali e deu um complemento da promessa. E quando o Espírito Santo vier, vocês terão poder para serem minhas testemunhas, né, em todas as regiões ali de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa promessa que eles esperaram acontecer ali no derramamento do Espírito, fez com que hoje nós estivéssemos aqui. Amém? Só foi porque eles esperaram essa promessa que eles puderam sair e evangelizar os povos. Só foi por isso que pastores, homens, líderes dessa igreja, né, homens e mulheres de Deus estão continuando acreditando, semeando e plantando, porque a promessa tem se cumprido e o reino de Deus está indo, está avançando, está evoluindo, porque alguém resolveu esperar o cumprimento da promessa. Amém? Então, nós não precisamos saber o tempo, mas nós precisamos saber qual é a promessa. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, você não precisa saber quando, mas você precisa saber o que. Amém? Nós não precisamos saber quando vai ser, nós precisamos saber o que. Qual é a promessa, o que Ele tem para nós. É isso que a gente tem que percorrer todas as noites procurando, buscando encontrar. Quem sou eu em Deus? Quem Deus é para mim? Qual é o propósito que Ele tem através da minha vida, nesta cidade, nesta igreja, no meu trabalho? Se você estiver correndo atrás de saber isso, glória a Deus. Isso Deus vai te responder. Na hora que você pedir, que você clamar, não vai ter tempo ali. Mas para que isso se cumpra, existe um tempo. Amém? Amém? Então vamos seguir aqui. Onde devemos aguardar a promessa? Salmo 92. Salmo 92, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, onde nós devemos aguardar o cumprimento da promessa do Senhor? Aqui no Salmo está dizendo, plantados na casa do Senhor. Ali no versículo que a gente leu de Atos, o Senhor falou para eles, né, não saiam de Jerusalém, então fiquem plantados em Jerusalém. O comando, né, onde devemos então aguardar o cumprimento da promessa? É plantados no Senhor, plantados no Senhor. E a gente pode lembrar aí de uma outra história, de Abraão. Vocês lembram que Deus fala para ele, né, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Quantos lembram dessa passagem? Naquele momento, Abraão estava plantado naquela palavra. Deus tinha falado para ele, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque está debaixo de uma direção. Então quando a gente vai sair de um lugar onde nós estamos esperando para ir para um outro, tem que ser apenas se Deus nos der essa direção. Apenas se Deus nos der essa palavra. Do contrário, nós temos que permanecer assim como eles permaneceram em Atos 1. Assim como está dizendo em Salmo 92, nós precisamos ficar plantados na casa do Senhor. E olha que tremendo, ele fala, né, os justos florescerão
como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Amém? Os justos crescerão como o cedro do Líbano. Olha que interessante, queridos, eu fui pesquisar o cedro do Líbano há muitos anos, né, quando eu estava lendo aqui o Salmo 92, e eu descobri uma curiosidade, não sei se você sabe, mas eu achei tremendo. O cedro do Líbano é uma árvore que vive muitos anos, né, mas no momento ali onde ela começa, né, eu não sou agricultor, vou falar, no momento onde ela germina, eu acho que é isso que fala, né, quando nasce ali o broto, nesse momento, durante 3 anos, ela fica 5 centímetros na terra, 5 centímetros para fora da terra, durante 3 anos. Só que durante esse mesmo 3 anos, ela desce 2 metros de profundidade, a sua raiz. Isso é dessa espécie de árvore mesmo, cedro do Líbano. E é sobre ela aqui que está dizendo no Salmo, os justos, né, nós, eu e você, cresceremos como o cedro do Líbano. Durante 3 anos, então, ele procura a raiz, vai indo, né, lá até chegar na rocha, para que ela fique firme, ela agarra ali na rocha, e pelos estudos diz ali que nessa região de terra existe muita água, então tem os lençóis freáticos ali que sustentam essa raiz. Então o tempo todo ali, por mais que lá fora esteja deserto, sol, não esteja chovendo, lá no mais profundo, essa raiz encontra água, ela encontra ali vida e ela consegue crescer. E ela se apega à rocha, que nós podemos dizer que é Cristo. E durante 3 anos ali, parece que para o mundo, para as pessoas, para nós, o que é um ramo de 5 centímetros? O que é um galhozinho verde ali? Durante 3 anos, né? E eu tenho certeza que para quem planta, eu acho que aguardar 3 anos para ver começar a subir, deve ser uma ansiedade tremenda, né? Eu falo porque assim, eu só plantei feijão até hoje, no copinho com álcool ainda. E é rapidinho, né? Você planta o feijão, porque no dia seguinte já brotou, é isso? Eu nem lembro mais, foi na época da escola. Mas a gente está acostumado com coisas rápidas, fast food, põe no micro-ondas, estoura a pipoca em 4 minutos. Está acostumado a pegar o controle, mudar a programação. A gente está acostumado a pegar o WhatsApp e pôr no 1,5, no 2, para ouvir um áudio, né? Nem ficar ouvindo mais quem está aqui pregando, vocês não aguentam mais, né? A gente está vivendo aqui nesse momento, né, muito acelerado, rápido. Mas a palavra fala que a gente vai crescer como o cedro do Líbano. Enquanto todo mundo vai olhar para você e vai dizer, poxa, você não conseguiu conquistar nada ainda. Você vai responder, eu estou aprofundando minhas raízes. Eu estou indo lá na rocha que é Cristo. Estou indo buscar água, enquanto muitos lá fora estão passando sede. Eu tenho água, em todo tempo eu tenho água. E você vai responder para essas pessoas, meu crescimento está assim, ele é lento mesmo, porque Deus está me aprofundando. E é nesse tempo dos 3 anos de crescimento, depois aqui, né, vendo o estudo sobre o cedro do Líbano, após os 3 anos ele cresce, queridos, 40 metros. Ele chega a 40 metros de altura. Acho que é isso, 40 metros de altura. Você fala, meu Deus, é muito alto, né? Eu não sei nem se a informação que eu peguei está certa aqui, 40 metros é muito? É muito, né? Talvez seja 20, tá, irmãos? Pode ser que eu digitei errado aqui, tá? Mas vamos falar de 20, vai? Mas assim, o que eu quero dizer é o quanto ele cresce depois dos 3 anos. E pelo estudo dessa árvore, ela aguenta calor, ela aguenta tempestade. Vem vento assim que ela não vai envergar, ela não vai quebrar. Ela vai ter vida o ano inteiro, ela vai servir de sombra para os outros. Ela vai dar, né, cura, né, através das suas folhas, assim como diz na palavra. Depois de 3 anos, onde ela é um raminho. Então, quantos querem crescer dessa maneira com o Senhor? Amém? Quantos querem descer no mais profundo? E nisso, né, nesse tempo de espera, então voltando a falar do tempo, né, como que a gente então espera o cumprimento das promessas? Como que a gente espera? É plantados no Senhor e esperando. Muitas vezes você vai falar, não, mas eu quero já ver essa árvore crescendo, eu quero ver já o meu negócio prosperando, eu quero ver já essa situação resolvendo. Mas queridos, é um momento muitas vezes onde o Senhor está nos levando a gente orar mais, lá no profundo, a gente buscar mais a palavra do Senhor lá no profundo,
a gente ouvir mais a voz de Deus lá no profundo, a gente entregar a nossa oferta de serviço na casa do Senhor mais no profundo, a gente nos aprofundar mais na busca pelos dons do Espírito Santo, a gente pedir ao Senhor, assim como Salomão: Pai, me dá sabedoria, eu não quero riquezas, eu não quero bens, eu quero sabedoria para reinar e para governar. É nesse momento onde a gente está olhando para a raiz, para a nossa própria raiz, e falando: Deus, está muito baixa, precisa ir mais fundo até abraçar a rocha. E nesse momento, queridos, aqui como diz no final do Salmo 92, versículo 15: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Você pode ser uma outra árvore que vai dar fruto rápido, mas será que lá na velhice você vai continuar viçoso, dando fruto? Eu quero na minha velhice desfrutar com os meus netos, ver ali os meus netos, ver a minha família reunida e poder ainda ter saúde, poder estar viçoso, poder ainda conseguir compartilhar de um tempo de qualidade com eles. E eu tenho certeza que plantado na casa do Senhor é isso que nós vamos ter, em nome de Jesus. É 40 metros? Amém, então digitei certo. 40 metros, gente, dá quantos andares isso? Quantos andares aí, corretores? Uns 14 andares. Imagina, gente, 5 centímetros por fora da terra, em 3 anos. Depois chegar a 40 metros. É desse jeito que eu quero crescer. Você também? Amém? Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele está plantado às águas, ele não depende do clima, ele não depende da economia, ele não depende de como as circunstâncias se movem naturalmente, mas ele se depende exatamente do sobrenatural de Deus, porque nós sabemos que tudo que nós precisamos vem do Senhor. Amém? E Ele move homens, Ele move céus e terra para nos abençoar. E eu queria só rapidamente contar um testemunho. No ano de 2015, eu estava trabalhando numa empresa aqui em Itu, e essa empresa decidiu mudar para o Nordeste. E eu estava com minha filha, tinha 2 anos só, bem novinha, naquela fase onde ela estava super apegada com a avó, curtindo ali um momento de família. Né, Vanilda? Lá atrás a minha sogra. E a empresa falou: a gente vai fechar aqui e vamos para o Nordeste. E veio o convite, para eu ir para o Nordeste para trabalhar lá. Ou então a outra opção era aderir a um programa de demissão voluntária. Acho que é isso que fala, demissão voluntária. E daí eu falei: e agora? O que eu vou fazer? Porque a empresa queria que eu fosse para lá. Mas no Nordeste eu falei: meu Deus, eu acho que eu não vou não. E Deus sabia do desejo do meu coração, e eu comecei a orar, e o programa de demissão voluntária era até 31 de dezembro, que eu tinha que dar a devolutiva lá para o meu chefe. E eu lembro que eu estava ali esperando, do mesmo jeito que eu falei aqui, esperando no tempo de Deus. Meu celular tocou, era 24 de dezembro, 23, você lembra? 31 mesmo? Assim, queridos, no último dia, eu acho que eu tinha que dar resposta para a empresa. Toca o meu celular de uma entrevista que eu tinha feito em agosto. E que eu não tinha passado na entrevista de agosto, tinha entrado uma outra pessoa. E daí essa mesma empresa me liga e fala assim: sabe aquele processo de agosto que você fez aqui com a gente? Entrou uma pessoa, mas ela acabou arrumando aí uma outra posição, e a gente está voltando essa vaga. Você tem interesse em trabalhar com a gente? Falei: glória a Deus. Na hora ali, eu sabia que era Deus, porque eu não ia para o Nordeste. Só que se eu ficasse aqui em Itu, eu ia ficar desempregado.
Então Deus preparou ali, numa fase onde humanamente não acontece nada, né? Você fala assim, ó, Natal e Ano Novo, né? Todo mundo fala, Natal e Ano Novo não acontece nada, né? Então nem manda currículo, não fica esperando nada. E eu estava ali também, Natal e Ano Novo, só esperando para o próximo ano o que eu ia fazer. E Deus me surpreendeu com essa graça, né? com esse presente. Eu posso glorificar o nome dele nessa noite. Amém? Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, não se canse de fazer o bem. Amém? E isso a gente tem que declarar todos os dias para nós mesmos, né? Não se canse de fazer o bem. Queridos, a gente não pode achar que nesse tempo de espera está demorando, está difícil. Muitas vezes bate sim o desânimo, bate o cansaço, bate a dúvida. Tá? Somos humanos e temos que reconhecer. Mas todas as vezes a gente tem que voltar para a palavra do Senhor e dar um comando para nós e falar, não se canse de fazer o bem. Continue, né, vindo para a igreja, continue fazendo aquilo que você precisa para as pessoas. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio, novamente aí o tempo, né? O tempo próprio. Mas a gente não pode desanimar. Às vezes está ali a ponta da gente quase começar a colher e a gente parou no meio do caminho. Então é o Senhor nos falando, né? É tempo da gente continuar, né? Não cansar. Amém? Próximo tópico, precisamos discernir a eternidade. Vamos ver lá em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Coloca a mão no teu coração e fala, Deus colocou no meu coração o anseio pela eternidade. Amém? Aqui a gente está vendo, né, Salomão falando aqui em Eclesiastes sobre o tempo, né? Existe um tempo para todas as coisas. E eu comecei a ler, eu fiz um estudo aqui, né, nesse mês, eu li Eclesiastes inteiro. Eu até recomendo você fazer isso aí na sua casa, porque a gente percebe pela vida ali, né, desse homem sábio, né, que ele começou a medir que não valia muito a pena, né, todo o esforço. Ele fala, a gente corre para lá, corre para cá, a gente trabalha, a gente está ali se dedicando, a gente está buscando muitas vezes bens, propriedades, riquezas que vão ficar para trás e que na verdade o que mais importa é a gente desfrutar. E ele fala isso várias vezes, em vários capítulos e versículos, que vale mais a pena desfrutar do que ficar guardando, do que ficar correndo. Então muitas vezes nós não temos conseguido aproveitar de fato a nossa família, aproveitar de fato os nossos filhos, nossos pais. Quanto tempo faz que você não vai lá na casa do seu pai, da sua mãe, para ter um tempo de conversa com qualidade com ele e falar assim, pai, mãe, estou aqui só para conversar, não vim pedir nada, né? Não quero dinheiro, né? Só quero conversar, quero passar tempo, quero estar junto. Quantas vezes você conseguiu fazer isso com seus filhos, com seu marido, com sua esposa? A gente está o tempo todo correndo, queridos, e a gente precisa acertar esse passo, porque na verdade o que vai trazer para nós o equilíbrio é exatamente a eternidade.
O que vai trazer o equilíbrio sobre essa loucura, sobre essa correria, é a eternidade. Quando a gente está lá na escola, né, 10, 12 anos, a gente começa a fazer planos, né, do que a gente quer ser no futuro. Quantos aqui são hoje o que pensaram lá na infância em ser? Levanta a mão. Quantos hoje conseguiram ser na profissão aquilo que lá atrás falaram, eu quero ser? Levanta a mão, assim, bem alto para a gente saber. Fica com a mão levantada. Aqui. 1, 2, 3. Queridos, todos os outros que não levantaram a mão, certamente fizeram planos, tiveram sonhos, anseios, mas não foi dessa forma, né? E a eternidade, ela faz com que o nosso coração esteja tranquilo, porque em saber que Deus está nos prosperando, está nos dando provisão aonde nós estamos. Se vamos ter algo melhor no outro dia, está nas mãos do Senhor. Se Deus abrir outra porta, está nas mãos do Senhor. Mas nós sabemos que a eternidade tira os nossos olhos daquilo que é humano e coloca nossos olhos naquilo que é espiritual. Amém? E olha só esse diálogo de Jesus com Pedro, lá em Mateus 19, 27. Mateus 19, 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha como Jesus quebra Pedro na hora ali, né? Pedro pergunta para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo, o barco, a profissão, a família, casa, conforto, nós deixamos tudo para te seguir. Quando ele fala o que será de nós, Pedro estava perguntando sobre o quê? Sobre coisas terrenas. A preocupação dele naquele momento era: se eu estou com Jesus, daqui a pouco eu vou estar lá num palácio, né? Daqui a pouco eu vou estar com o cara que é influente, é o Messias, é o Salvador, é aquele que vai reinar. Então ele estava ali achando que ele estava com o principal governador daquele momento, né? E ele teria só depois ali como desfrutar de coisas muito melhores. Só que a gente vê Jesus falando várias vezes, né? O Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Ele fala: as raposas têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus chama Pedro para realidade nesse momento. E a resposta dele, ele pega Pedro e faz Pedro olhar para os céus, né? Ele fala: por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. Olha, né, Jesus falando para Pedro: você está pensando em coisas terrenas, mas eu estou te mostrando coisas espirituais, estou te mostrando um reino, estou te mostrando uma glória espiritual, não uma glória humana. Amém? Por isso nós precisamos discernir, querido, a eternidade. É discernir na eternidade que a gente vai ficar mais tranquilo na busca pelas coisas nesta terra. E Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que na continuação aqui, de Mateus 19, ele fala assim, ó: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Jesus, ele é tão bom que primeiro ele tira os olhos de Pedro e joga lá no eterno, joga no trono, joga na glória. Ele fala: agora que ele entendeu que é lá que está o maior prêmio, ele volta os olhos de Pedro para baixo e fala: ainda nesse tempo você vai ter mais casa, mais irmãos, mais família, mais campo. Porque primeiro a gente precisa mudar o nosso foco. Muitas vezes temos olhado coisas terrenas, e o Senhor está nos fazendo olhar para coisas espirituais. E as terrenas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Traduzindo, foi isso que Jesus falou para Pedro ali naquele diálogo. Amém?
Então, baseado em tudo isso, a gente precisa tomar 2 cuidados com a espera. Se nós estamos esperando e já entendemos que a eternidade é o nosso foco maior, no momento da espera, o primeiro cuidado que a gente precisa tomar é com os atalhos e com a precipitação. Então fala comigo, eu preciso tomar cuidado com os atalhos e com a precipitação. Vamos ler lá em Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Olha aqui essa palavra forte, com cuidado com os atalhos, cuidado com a precipitação. O profeta falou na quietude, no arrependimento, no descanso, na confiança que está a salvação, que está o vigor. Mas vocês não quiseram. O tempo da espera, muitas vezes muitos não aguentam esperar. E eles pegam ali e saem com seus cavalos, né? Com seus cavalos velozes. Na hora, trazendo para a realidade nossa, muitas vezes você está precisando esperar uma porta aberta e você simplesmente pega e faz um negócio que Deus não mandou você fazer. Você pede a conta do teu emprego sem consultar a Deus. Muitas vezes você pode abrir um negócio próprio sem consultar o Senhor. Enquanto a palavra estava falando, calma, no arrependimento está, né, a sua salvação, no descanso, na quietude, na confiança. Mas Deus, Ele é um Deus de livre-arbítrio. Ele sempre, desde o Éden, nos deu a opção de nós abrirmos ou não as nossas portas para o Senhor e de nós seguirmos ou não aquilo que Ele nos manda fazer. E naquele momento ali dessa passagem, Ele fala, né, vocês não quiseram, vocês quiseram fugir com os cavalos. Só que velozes são os seus cavalos, assim como velozes são os seus perseguidores. Muitas vezes quando a gente toma as rédeas ali da nossa própria vida, fazendo da forma como a gente quer, junto com isso, queridos, vem muitas vezes tribulação. Quantos já passaram por algo assim, desse tipo? Amém? Queridos, o dia todo, né, tem uma estatística que a gente toma, não sei, mais de 200 decisões no dia. Não lembro exatamente o número, mas a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, a gente toma 200 decisões. Então não vem falar para mim que você só toma a decisão certa. Amém? Não é, a gente toma a decisão errada muitas vezes. A gente senta no cavalo veloz e sai com ele enquanto o Senhor estava nos mandando esperar, né? E a gente tem que entender que na verdade essa velocidade quem vai nos dar é o Espírito Santo. A colheita que Ele tem para nós, no tempo certo, amém? Nós não podemos, né, da forma como a gente vê aqui nessa passagem, tomar as rédeas da nossa própria vida. Nós temos que entregar nosso caminho ao Senhor e Ele satisfará o desejo do nosso coração, amém? Coloca a mão no teu coração e fala: eu entrego, Senhor, os desejos do meu coração e o Senhor satisfará, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Se a gente falar em precipitação, né, há tantos exemplos na Bíblia, né, mas lembrando de alguns, Jonas, né, Deus dá uma direção para Jonas ir para Nínive, né, para que ele levasse uma palavra ali de confronto. E Jonas, ele quer ir para o outro lado, né, ele vai ali, pega o barco, vai para outra direção, e a palavra fala que ele enfrenta uma grande tempestade, né, uma fúria de tempestade. Naquele momento ele percebe que ele estava desobedecendo, ele não estava alinhado, a mente dele não estava alinhada ao propósito, ao plano de Deus. E a palavra fala que ele pede para me joguem no mar. E ele fica ali, né, 3 dias dentro, né, da baleia, né, dentro daquele peixe, por conta de uma decisão de tomar uma direção diferente. Outros exemplos que a gente pode citar, Sara, né, esposa de Abraão, ela era estéril. Abraão tinha uma promessa
de ser pai de multidões, e Sara não podia gerar um filho, né? Antes de esperar o cumprimento ali daquela promessa, ela vai e fala para Abraão ter filho com a Agar, né? A serva dela. Abraão se deita, tem um filho com Agar. Logo depois disso, Sara começa a ter conflitos com Agar, e a relação delas, que era uma relação boa, passa a ser uma situação onde a Sara começa a ser ridicularizada, ela começa a sofrer vergonha. Muitas vezes na precipitação, onde a gente não aguarda o tempo de Deus, a gente não está alinhado ao tempo de Deus, toma a decisão errada, a gente pode sofrer consequências com isso. Amém? E por último exemplo aqui, Raquel. A palavra fala que a Raquel fica com inveja quando ela vê Lia, que era irmã dela, tendo vários filhos, né? E Raquel também não conseguia ter filhos. Muitas vezes, na espera de um milagre, na espera de uma bênção, de algo que Deus tem para fazer em nossas vidas, a gente começa a ver que os irmãos ao lado estão recebendo, né? Poxa, aquele irmão ali já conquistou, já prosperou, já está vivendo. Olha, aquele ali até casou, já arrumou um marido, arrumou uma esposa, está construindo família. E muitas vezes a gente começa a olhar e se comparar, né, com o do lado. Mas será que na minha vida, por que na minha vida demora e na vida dele é rápido? A gente começa a fazer essas comparações. Imagina a Raquel, a mesma coisa. Ela olhou para Lia, viu Lia tendo filho, e ela não conseguia ter, mas o tempo dela não tinha chego ainda. Então a promessa de Deus, o tempo de Deus, para cada pessoa é diferente. Não tem como a gente falar que, colocar todo mundo na mesma panela e falar que vai ser igual. Para cada um, Deus tem um tratamento diferente, uma forma diferente. Porque lá atrás a gente leu, né, 2 Pedro, capítulo 3. Né, Deus, ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que cheguem ao arrependimento. Às vezes, o irmão que já recebeu a bênção é porque ele já conseguiu ter a mudança que ele precisava na mente, no comportamento, naquilo que Deus estava tratando. Mas ainda em nós existe algo a ser transformado, existe algo a ser mudado. Então a gente não pode achar que o Deus que fez ali vai fazer na nossa vida na mesma velocidade. Amém? Amém? Vira para o seu irmão e fala: toma cuidado com a acomodação. Aqui está um outro vilão, né, da espera. A maioria das pessoas, né, enfrenta a ansiedade, que é o que a gente falou ali, da precipitação e de tomar os atalhos. A maioria das pessoas no tempo de espera vai por esse caminho. Mas alguns entram no caminho da acomodação. Deus já está mandando aquela chuva torrencial, que já era para estar molhando a semente ali, a gente está vivendo já uma colheita, só que a gente não percebeu, ou se a gente percebeu, a gente não quis ainda levantar, preparar a terra, adubar a terra, plantar a nossa semente, para que daí a chuva viesse ali e a gente tivesse a nossa colheita. E olha só o que fala em Provérbios, capítulo 21. Vamos ler aí rapidamente, Provérbios 21, versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Amém? Fala assim, em nome de Jesus, toda preguiça vai embora. Amém? Queridos, é muito forte essa passagem. O preguiçoso, né, passa o dia inteiro desejando mais e mais. Ele deseja, eu quero. Mas muitas vezes ele não está fazendo, ele não está colocando as mãos no trabalho. E pode não ser ainda o trabalho que você quer, mas você tem que levantar e falar: glórias a Deus, é o melhor trabalho, foi algo que Deus me deu. Então por isso eu vou entrar ali naquele trabalho, eu vou fazer o meu melhor. E naquele momento a chuva vem sobre a semente. E é aquela semente que você está plantando naquele momento. E é aquela colheita que o Senhor tem para você naquele momento. Amém? Muitas vezes nós não temos feito, né, o que os discípulos fizeram ali na multiplicação. Pegaram aquilo que eles tinham, né? 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que eles tinham. E a palavra fala que eles deram graças, né, ao Senhor. E depois veio a multiplicação.
Muitas vezes nós temos olhado para os recursos, para aquilo que nós podemos fazer, e a gente não está fazendo achando que é pouco, achando que não é suficiente. Mas a gente tem que tomar cuidado, então, com a acomodação. Às vezes vai acontecer exatamente isso que está falando aqui. Nós vamos ficar desejando mais e mais, vendo os outros ali repartindo, já colhendo, enquanto a gente devia estar fazendo. Então nós temos que tomar cuidado com essas duas situações, com a precipitação e com a acomodação. Porque o tempo, que Deus tem para cumprir algo em nossas vidas, a nossa mente tem que estar alinhada a esse tempo. E a gente tem que estar sensível. Senhor, é a hora de eu ir? Eu vou. Se não for a hora de eu ir, eu vou ficar no arrependimento, no descanso, na quietude, na confiança. E de que maneira que a gente consegue saber então quando que eu vou dar o próximo passo? Fala comigo. Orando, buscando a Deus, jejuando e adorando, e buscando conselho com pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Amém? São 5 armas espirituais para que a gente saiba o momento certo de nós darmos o próximo passo. Vamos tomar cuidado, amém? Com a precipitação, com os atalhos, mas também vamos tomar cuidado com a acomodação. Amém? Fique de pé, querido, para nós finalizarmos. A palavra fala lá em Lamentações, capítulo 3. Vamos ler todos juntos. Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Digo a mim mesmo. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Digo a mim mesmo. Próximo. Não, só até ali. Amém? Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, porei nele a minha confiança. Olha como é tremendo, a gente precisa dizer para quem aí? É para o outro? É para o outro que está escrito ali? Digo a mim mesmo. Queridos, a palavra nos ensina a gente ministrar a gente mesmo. Você não precisa de pastor para ministrar você não precisa de ninguém para te dar uma palavra, para você poder mudar o seu pensamento. Você mesmo é capaz de virar a chave no seu pensamento e inverter a história de vida que você está vivendo. O que nós estamos fazendo aqui é cumprindo um princípio de trazer a palavra do Senhor para que você possa aprender essas ferramentas, mas está na tua mão. Nós podemos orar e oramos todos os dias ali, os pastores quando estão aqui na igreja oram na torre por nós. Temos intercessores, amém, Renato? Temos um exército de Deus aqui intercedendo, temos igreja, temos líderes. Mas quem vai virar a chave e dizer para o Senhor, Senhor, Tu és a minha porção e a minha herança, é você. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, com teus olhos fechados, dissesse novamente isso. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, portanto, porei em Ti a minha esperança. Comece a dizer mais palavras ao Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida de cada um, Deus, que está nesse lugar. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está ministrando mentes aqui, Pai, para entender o tempo do cumprimento, Senhor, de cada promessa. Para entender, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle, Pai. O Senhor é um Deus Emanuel. O Senhor está conosco, Pai. Nós não estamos sozinhos. Pai, nesta hora, Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa ansiedade. Muitas vezes, Pai, o desejo, Pai, pela glória humana.
o desejo, Pai, pelas conquistas. Ah, Deus, apressa em prosperar, apressa, Deus, em conquistar algo, Senhor. Tem tirado do nosso coração a paz, tem tirado, Pai, do sono, Pai, aqueles que muitas vezes, ó Pai, têm tido insônia, tem tido, Pai, noites perturbadoras, ó Pai, porque muitas vezes estão se movendo de forma humana. Pai, nos perdoa, Senhor, nessa hora. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a nossa vida. Declaramos, ó Pai, o Senhor é a nossa esperança. É em Ti que está a nossa confiança, Pai. Nós queremos, ó Pai, descansar, repousar nos Teus braços. E assim, Pai, como nós lemos aqui na Tua palavra, Pai, nós queremos nos arrepender. Pai, muda a nossa mente, Pai. Transforma, Pai, os nossos pensamentos de pecado. Transforma, Pai, nossos pensamentos de murmuração. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, não queremos, ó Deus, retardar o cumprimento da promessa. Não queremos ser aqueles, ó Pai, que vão impedir que o Senhor haja em nossas vidas, ó Pai. Ah, Deus, mas aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, nós queremos fazer nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar agora, Senhor, sobre cada mente aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, seja quebrado, Pai, todo pensamento, Pai, de morte, todo pensamento de perda, todo pensamento de derrota. Espírito Santo de Deus, toma cativo, Pai, cada pensamento e traz de volta aos Teus filhos, ó Pai, para o centro da Tua vontade, para o centro do Teu querer. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, nossos sonhos. Você pode começar a apresentar ao Senhor o nome da tua família, nome do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Coloque eles diante do altar do Senhor. Declare que eles pertencem ao Senhor. Declare que a tua família pertence ao Senhor, e que ninguém irá roubá-los, ninguém irá tomá-los. Eles pertencem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, nenhum deles se perderão. Nós profetizamos, ó Pai, caia por terra todo espírito deste mundo, Pai, que tem governado muitas vezes os corações deles, ó Pai. Traz eles de volta aos teus pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim,
seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Levante suas mãos aos céus. Vamos declarar todos juntos. Levante suas mãos. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Somente a igreja declara: Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa. Declare ao Senhor, querido. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Mais uma vez, levante tua voz. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, nós cremos em Ti, Senhor. As Tuas palavras, ó Pai, as Tuas promessas irão se cumprir. Ah, Senhor, tudo é Teu, Pai. Tudo pertence a Ti, os céus e a terra, tudo que nela há, Senhor, tudo pertence ao Senhor. A nossa vida é Tua, Pai, os nossos sonhos, os nossos planos, ah, Pai, corpo, alma e espírito, todos são para o louvor da Tua glória. Pai, em nome de Jesus, opera em nós o Teu querer, o Teu realizar. Cumpre em nós os Teus planos, cumpre em nós os Teus planos. Todos os Teus caminhos são retos, são bons. A Tua vontade, Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tudo é Teu, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, querido, glória a Deus.
que essa palavra permaneça, querido, penetrante em nossos corações. Se você quiser ao final deste culto receber uma oração, procure um de nós pastores, amém? Lá no final, para quem está aqui pela primeira vez, tem umas mãozinhas coloridas lá. A gente quer dizer que você é muito bem-vindo, querido, a essa família, amém? Nossa família é uma família para... Amém? Olha lá, aquelas irmãs estão ali, um foco, Pai, a busca em tudo aquilo que o Senhor tem para entregar, ó Pai, na eternidade. E nós pedimos, ó Pai, que todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, tenham sobre eles a bênção do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Dá um aplauso ao Senhor, dá um abraço aí no teu irmão, na tua irmã, em nome de Jesus. Aliança.